O assunto Cássio no Cruzeiro tem ganhado cada vez mais repercussão nos bastidores. Só para você ter ideia, nesta quarta-feira, o jornalista Guilherme Pio e também Emerson Pansieri da Rádio Itatiaia falaram sobre este assunto. O jornalista Jorge Nicola da Rádio 98 FM também falou sobre o interesse do Cruzeiro e o jornalista Thiago Fernandes da TV Bandeirantes também falou sobre esta situação e ainda cravou que o Cruzeiro tentaria sim a contratação do Felipe Coutinho. Mesmo entendendo ser uma contratação difícil, o Thiago Fernandes do portal Goal afirmou que sim, de fato, o Cruzeiro tem interesse na contratação do Felipe Coutinho. E a gente vai trazer todas as falas dos jornalistas aqui no conteúdo de hoje. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei e que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com vocês. Agora, prestem atenção. A galera da Rádio Itatiaia fez uma nota nesta quarta-feira falando, de suas apurações sobre a situação do Cássio. E a galera falou que o Cruzeiro teria interesse em oferecer um contrato de 3 temporadas para o goleiro de 36 anos de idade. A informação que chega de São Paulo é que a prioridade do Cássio e do Corinthians é de renovarem o contrato do jogador. Ou seja, não dá para cravar uma vinda do atleta para cá. Porém, a gente não vê o Cássio sendo reserva do Corinthians. E ainda mais agora que o Carlos Miguel pegou a titularidade, dificilmente vai largar. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola e também Thiago Fernandes da TV Bandeirantes. Se liga só no que eles falaram sobre este assunto. Também dele. Tá, primeiro só uma situação, o Cruzeiro vai apresentar a proposta de fato, viu, HG, pelas contratações do Cássio e do Felipe Coutinho. São dois nomes que agradam, o Cássio tem contrato com o Corinthians até o fim do ano e o Coutinho tem contrato com o Aston Villa da Inglaterra até junho de 2026, ele está emprestado ao Al Raio do Catar até junho deste ano. Então, você tinha trazido em primeira mão aqui os donos da bola, eu consegui até avançar em relação a isso. O Cruzeiro de fato vai apresentar a proposta pelos dois jogadores. Agora, sobre o jogo de ontem, eu estava assistindo a partida de ontem e eu acho que é um Cruzeiro que, eu vou discordar um pouquinho só do valor, que eu tenho visto no Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro que tem feito... Bora de notícias, quero começar falando sobre o Cruzeiro, notícia super importante. Antes da vitória do Cruzeiro contra o Alianza na Colômbia, um dirigente cruzeirense admitiu em contato comigo via WhatsApp que a primeira rodada de conversas por Cássio foi positiva. Não dá para dizer que tem nada fechado ou algo do gênero, mas o Cruzeiro primeiro queria entender se existia a intenção do Cássio em pelo menos abrir conversas, e a resposta foi sim. O Cássio está disposto a entender as condições que o Cruzeiro tem para oferecer, seja para um contrato em julho, é a prioridade do Pedrinho BH, ou então para 2025, se o Corinthians não concordar em negociar. Então só para vocês entenderem, o Cássio é prioridade no Cruzeiro, ponto 1. Ponto 2, a ideia do Pedro Lourenço, novo dono da SAF do Cruzeiro, e de Alexandre Matos, é contratar o Cássio já na metade do ano. Para isso, há a necessidade do sim do Cássio, e o Cruzeiro entende que essa parte não é difícil e há necessidade de um acordo com o Corinthians. Essa é a parte que pode ser mais delicada, embora o momento do Carlos Miguel contribua para a saída do Cássio. Carlos Miguel fez nessa terça-feira seu 4º jogo seguido como titular e mais uma vez deixou boa impressão na vitória por 2-0 contra o Nacional no Paraguai. O Cruzeiro trata essa negociação como algo super importante. Está tendo a possibilidade de tirar um dos maiores ídolos da história do Corinthians numa clara demonstração de força. Se não rolar na negociação com o Corinthians para julho, a ideia do Cruzeiro é assinar um pré-contrato com o Cássio a partir de 1º de julho, para que ele se torne reforço da Raposa em 1º de janeiro de 2025. Qualquer novidade eu vou contando para vocês. Combinado? Olha só, família, a galera da Rádio Itatiaia trouxe uma informação muito bacana de que, segundo o SoftScore, o Cruzeiro tem o jogador mais bem avaliado deste Campeonato Brasileiro. Eu estou falando do Matheus Pereira, que detém a melhor média de nota desta temporada de 2024. Segundo o portal SoftScore, o Matheus Pereira tem uma nota de 7.7, ou seja, uma nota muito alta. A Renato de la Cruz lá no Flamengo, nota mais baixa. O Arrascaeta, nota mais baixa. O Pedro, nota mais baixa. O Veiga lá no Palmeiras, Endrick,
todos têm uma nota mais baixa do que o Matheus Pereira, que é um cara que tem diversas participações. Nesta temporada tem 3 gols marcados e 8 assistências em 20 partidas. E Rádio Tatiaia, para com isso, não precisa ficar divulgando para todo o país como o Matheus Pereira é um bom jogador. Talvez depois que o Cruzeiro comprar o Pereira, possa fazer essa mídia, mas não dificulta a vida para o nosso lado não. A gente quer muito que vocês parem de divulgar. Para que eu vou ficar fazendo propaganda de um jogador que nem é meu? Então, sobre o Matheus Pereira, vamos esperar ele ser comprado para depois a gente já começar a elogiar o Matheus Pereira como ele merece ser elogiado. E só uma observação, o Pereira nos passes é 10/10, nos dribles 10/10, na visão de jogo 10/10. Mas a finalização, o Matheus Pereira deixa muito a desejar. A cada 10 finalizações que ele tenta, ele consegue acertar umas 2, 3 no máximo. Ele muito mais perde finalização do que acerta. Mas ainda assim é o jogador mais bem avaliado pelo SoftScore desta temporada de 2024 aqui no país. Olha só, família, sobre o jogo de ontem, nós tivemos a entrada durante o jogo do zagueiro Neres. E aí já bateu aquela preocupação, né? Aquele questionamento até foi feito pelo jornalista Samuel Venâncio do porquê não utilizar os nossos garotos das categorias de base. O Cruzeiro tem o Pedrão precisando de oportunidade, o jogo já estava de 2-3-0. Nós tivemos a entrada do Ramiro e não tivemos uma oportunidade, por exemplo, para o Vitinho. E aí isso aí foi cobrado pelo Fernando Seabra. E quando a gente pede oportunidade para o Pedrão, é porque a gente sabe que ele não vai fazer menos do que o Neres faz. Quando eu pedi oportunidade, por exemplo, o Juan Santos, que hoje está emprestado lá para o Vila Nova de Goiás e é titular absoluto por lá, é porque eu sei que ele não vai apresentar menos do que o Neres apresenta para nós. O Neres ficou pouquíssimo tempo dentro de campo, mas neste pouquíssimo tempo, olha só esse drible que o Neres tomou. Um lance em cima dele e que quase resultou em um lance de gol. Neres em campo é perigo constante de gol para o Cruzeiro. Olha só, família, outra informação que gostaria de compartilhar com vocês antes do nosso conteúdo encerrar é de que Paulo Autuori, ex-diretor técnico do Cruzeiro, acaba de fechar com o Curitiba. E sinceramente eu desejo tudo de bom para o Paulo Autuori, fez um grande trabalho no Cruzeiro. Quando as coisas ficaram feias, ele assumiu o cargo ali de treinador junto com o Fernando Seabra, fazendo um grande trabalho. Então para o Paulo Autuori eu só desejo coisas boas para ele, um baita de um profissional. E a informação que chega é de que ele foi contratado também para ser diretor técnico do Curitiba neste Campeonato Brasileiro Série B. Então tudo de bom para você, Paulo Autuori, e muito obrigado pelo seu profissionalismo à frente do Cruzeiro. Agora, família, eu vou estar encerrando por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Fui!